De acordo com o TCU, a regra dos 3 segundos de intervalo de tempo mínimo exigido entre lances em pregão eletrônico refere-se a ofertas de um mesmo competidor ou de proponentes distintos. Segundo o artigo 24, parágrafos 2º e 3º do Decreto 5450, que regulamenta o pregão eletrônico na esfera federal, durante a fase de lances, os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, desde que o lance seja inferior ao último ofertado registrado no sistema. Diante dessa possibilidade, a prática demonstrou cenários que delatavam fraude ao sistema por meio da utilização de programas de informática que realizavam a remessa automática de lances, os denominados robôs, em milésimos de segundo, o que ia de encontro à preservação do ambiente concorrencial em condições isonômicas. Até por isso, a recomendação em precedentes do Tribunal de Contas da União relativamente à fixação do intervalo mínimo entre os lances ofertados por um mesmo licitante, os chamados lances intermediários, e entre as ofertas enviadas por proponentes distintos. Para os órgãos e entidades integrantes do CISG, bem como os órgãos e entidades que firmaram o termo de adesão para utilizar o CIASG, a IN 3 de 2011, atualizada pela 3 de 2013, fixou diretrizes relativamente à fase de lances em pregões eletrônicos, no que diz respeito à observância de intervalo mínimo entre lances oferecidos pelo mesmo licitante e em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. Desse regramento, cumprirá ao edital do pregão eletrônico fixar o intervalo mínimo para a oferta de lances durante a etapa competitiva, de modo que, para os lances enviados pelo mesmo licitante, superiores ao último lance por ele ofertado, os lances intermediários, cumprirá ser preservado o intervalo mínimo de 20 segundos. Quando o lance de licitante diverso do primeiro colocado tiver por objetivo cobrir, então, a melhor oferta, então o intervalo mínimo será de 3 segundos. Recentemente, o TCU confirmou esse alinhamento, em precedente que constou do Informativo de Licitações e Contratos número 315. De acordo com a ementa noticiada do Acórdão 86/2017 plenário, em pregão eletrônico, a regra dos 3 segundos, intervalo de tempo mínimo exigido entre lances de licitantes distintos, só se aplica se o lance de um licitante cobrir o melhor lance ofertado até então pelos demais competidores. Caso contrário, se o lance visa apenas redimensionar a proposta anterior do mesmo licitante, ou seja, um lance intermediário, sem cobrir a melhor oferta, ele não precisa observar aquela regra, mas tão somente a regra dos 20 segundos, tempo mínimo exigido entre lances de um mesmo competidor. Portanto, concluindo a análise de hoje, de acordo com o TCU, a regra dos 3 segundos de intervalo mínimo de tempo exigido entre lances em pregão eletrônico refere-se a ofertas que tenham como objetivo cobrir a melhor oferta, cotadas por proponentes distintos. Até breve!